Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo no formato de perguntas e respostas. Eu tenho aqui reunido no meu telemóvel algumas questões que recebi de vocês através do e-mail, que mandaram pelo website, ou pelo Messenger, pelo Instagram, e vou começar então já a responder às vossas questões. Eu não me preparei, por isso eu vou ser direto e simples, pelo menos o máximo possível. É necessário fazer academia se fizermos uma dieta? Eu pressuponho que as pessoas aqui estejam a perguntar fazer dieta no sentido de perder peso. E se tu queres perder peso, não importa muito o quilo que tu fazes. Se o teu objetivo for apenas perder peso, porque existe perder peso de forma saudavelmente, existe perder peso de qualquer forma, que é como a maioria das pessoas acaba por perder peso. Por isso pensa assim, se tu queres perder peso, maioritariamente gordura, ou manter a massa magra, ou quem sabe até ganhar massa magra enquanto perdes peso, o que é possível, então aquilo que eu te recomendo é sim tu fazeres musculação, porque dessa forma tu vais assegurar que estás a manter a massa magra, ou até a ganhar massa magra, digo músculo, e dessa forma não vais acabar, por exemplo, flácido. Fazer exercício físico durante uma dieta também te ajuda a manter o teu metabolismo ligeiramente mais acelerado, ou a fazer com que tu acabes por poder consumir mais calorias, mas ainda assim perderes peso. Porque quanto mais atividade física tu fizeres, mais calorias tu podes consumir sem que isso faça com que tu ganhes peso. Mas antes de mais, e como eu estou sempre a mencionar, tu para perder peso tens que estar sempre num déficit calórico. Agora que comecei a fazer dieta, consumindo quantidade de proteína suficiente, posso apenas fazer kickbox e correr para perder peso? Ou seja, tu estás-me a dizer que estás a consumir a quantidade de proteína certa. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas vamos assumir que tu estás a consumir então 2 gramas de proteína por quilograma do teu peso, assumindo que tu não és obeso. Se tu fores obeso, podes consumir menos do que isso. Então tu estás a consumir a quantidade de proteína necessária e queres perder peso, como eu disse anteriormente, está num déficit calórico. Se estiveres a obedecer a isso, sim, não importa que tu estejas simplesmente a correr e a fazer kickbox. Com o kickbox, se calhar até te vai ajudar a manter alguma massa magra, mas isso não assegura que a mantenhas, porque kickbox não é propriamente um tipo de exercício que dá um estímulo para fazer com que tu acabes por ganhar massa magra. Ajuda-te, por exemplo, a ficares mais veloz, se calhar a ficares com mais mobilidade, com mais flexibilidade, mas não se equipara a levantar pesos para fazer com que tu acabes por ter mais densidade muscular e mais força. Concluindo, tudo depende de qual é o teu objetivo e daquilo que tu queres fazer. Se queres ficar forte, ter uma boa aparência física, no sentido de esteticismo, tudo mais, fazer musculação também vai ajudar por cima do kickbox. Mas se não é do teu interesse, tu não tens que fazer musculação. Simplesmente vai ajudar. Terceira questão. Quanto tempo é que demorou eu a atingir um six-pack? Talvez 2 anos, mas eu até irei fazer um vídeo separado acerca disso, porque a minha história é um pouco interessante e foi como eu acabei, por exemplo, no mundo da nutrição. Mas eu diria 2 anos, mas os resultados não foram bem positivos. Só ao final de cerca de 4 anos, mais ou menos, é que eu me senti realmente satisfeito com o meu corpo. Ao final de muitas tentativas disto e daquilo e de tentar fazer dietas e programas de treino, só quando eu comecei a compreender de facto as coisas e fui consistente com esses tipos de programas e de alimentação, é que eu acabei por ter o meu abdominal definido o ano inteiro e eu olhava para o espelho e dizia, assim está fixe. Outra questão que recebi aqui foi se uma pessoa em particular que mandou uma mensagem perguntou se poderia ficar saudável em 30 dias. E muito provavelmente eu acredito que essa pessoa estava a ver se ia trabalhar comigo ou não e fez-me esta questão e eu quando falo com as pessoas sou muito diretas. Ainda o último cliente que angariei, digamos assim, ou a última pessoa que veio ter comigo, eu disse-lhe que nós vamos demorar mais ou menos cerca de 1 ano e que quem lhe vendesse o contrário, a ideia contrária, ia estar a mentir. Isto porque se trata de uma pessoa obesa, que tem imensos hábitos enraizados, maus hábitos, e que durante muitos anos da sua vida, ou praticamente, digamos, desde a sua adolescência, é obeso. E as coisas não se vão simplesmente resolver de um dia para o outro. E exatamente esta pessoa, que era do sexo feminino, manda-me uma mensagem a perguntar se em 30 dias ia ficar tudo bem. Suponho que quer as coisas para ontem. E muitas das vezes o que eu digo às pessoas é: tu chegaste onde chegaste, muito provavelmente pela acumulação e pela repetição de maus hábitos. E as coisas não aconteceram de um mês para o outro. Se calhar, para tu ganhares esses skills todos extra, para chegares à condição que chegaste, foram pequenos ajustes que depois se tornaram muito repetitivos e que foram crescendo ao final de 1 ou 2 anos, ou até mais. Por isso, porque é que tu achas que em 30 dias vais conseguir resolver o problema?
Tu se calhar em 30 dias até consegues perder muito peso, o que é verdade. Mas isso não significa que tu não o vais ganhar de volta. Porque enquanto não houver uma mudança de hábitos, nada vai assegurar que tu consigas, de uma vez por todas, manter o peso que vais acabar por perder. E parte do meu coaching é, ou passa por eu ajudar-te a mudar os teus hábitos, entre muitas outras coisas, mas uma parte crítica é por aí. E por isso é que demora sempre, no mínimo, uns 4, 5 ou 6 meses, dependendo da pessoa, mas por vezes mais. E eu digo isso diretamente aos meus clientes, ou possíveis clientes, e sei que posso estar ali a perder um possível cliente, mas não me importa, porque eu não quero trabalhar com pessoas que querem os resultados para ontem, quando durante muitos anos da sua vida não fizeram nada para ter uma boa forma física. Vocês têm que parar de procurar este tipo de coisa de gratificação instantânea, de coisas para ontem, o mais fácil possível. É por essa causa, e agora já estou a entrar aqui numa discussão que não tem nada a ver, mas isto é uma das causas que às vezes me deixa frustrado com os influencers do Instagram, que eles vendem-vos suplementos que não servem para nada, que eles próprios nunca comprariam na vida, se calhar, se nos fossem dados, e estão constantemente a vender-vos essa coisa, tipo fat burners, para queimar gordura aqui, e isto porque ajuda com aquilo. Quando a maioria desses suplementos não serve para nada. Mas estou a ver que já me perdi aqui, respondendo à tua questão, se podes ficar fit em 30 dias. Não, isso não vai acontecer, a não ser que tu tenhas uma fundação, uma estrutura muito boa. Por exemplo, como eu, imagina, se eu acumulo algum peso e quero perder esse peso, se calhar em 30 dias eu consigo ficar com uma excelente forma novamente. Agora, tu, que não estás a treinar regularmente, ficar fit em 30 dias, não vai acontecer. Qual é o melhor horário para treinar? Outra questão. Existem estudos atualmente em que comparam, por exemplo, pessoas que treinam de manhã, que treinam à hora do almoço, à tarde, e o que se sabe até agora é que as pessoas que procuram ganhar força, aqueles que treinam à tarde, têm por tendência a ganhar mais força do que os que treinam de manhã. Mas a nível de hipertrofia, ou seja, aqueles que querem ganhar massa magra, querem ganhar músculo, não há diferença alguma em comparação daqueles que treinam de manhã, que treinam à noite. Uma das razões pelas quais provavelmente as pessoas que treinam ao final do dia acabam por ganhar mais força é porque ao final do dia tu já fizeste muitas mais refeições, se calhar já estás mais desperto e é mais fácil tu, por exemplo, teres mais energia para levantar mais carga. Comparativamente a treinares logo de manhã e fazes um treino em que tu vais dar ali o teu máximo, e falar de força e falar de hipertrofia são coisas diferentes que eu não vou explicar aqui. Mas de manhã é muito mais difícil treinar força, se tu o fizeres logo depois de acordar. Por exemplo, é por isso que eu quando vou treinar força, e muitas vezes sem ser treinar força, procuro treinar na hora do almoço, se isso for possível. Existem outras razões, psicológicas também. Mas qual é a melhor altura para treinar? Aquele horário em que tu consegues consistentemente ir ao ginásio. Não importa se é de manhã, não importa se é de tarde. Porque sem consistência, se o melhor horário fosse para treinar à noite, mas tu acabasses por faltar ao ginásio a maioria das vezes, não importaria. O que importa é consistência e regularmente ao ginásio. E última questão, o que é que causa variações de peso? As variações de peso acontecem por muitos fatores. Por exemplo, se tu és uma mulher, pode simplesmente ser por causa da menstruação, mas se não é, por exemplo, por causa da menstruação, vamos supor, tu hoje deitas-te às 9 horas da noite e se acordares amanhã às 7 da manhã, como costumas sempre, se calhar vais acordar mais leve do que o normal. Se no dia a seguir comesses exatamente as mesmas coisas, mas te deitasses à 1 da manhã e te levantasses novamente às 7, se calhar ias acordar mais pesado, porque o sono, a quantidade de horas que tu dormes influencia, a quantidade de sal que tu consumiste também, por isso imagina, tu não estás a controlar as gramas de sal que consomes por dia, mas se num dia calhou de tu consumires mais sal, tu vais reter mais água por causa disso, o que vai fazer com que no dia a seguir tenhas mais peso, mas não significa que acumulaste mais gordura por causa disso. Outra coisa que pode acontecer é, se tu acabares por consumir mais hidratos de carbono de um dia para o outro, vais acumular ou reter mais água por causa disso. E mais uma vez, flutuações de peso. Depois tens coisas como o stress, seja ele emocional ou stress por causa de exercício físico, como eu já referenciei aqui, o sono. Existem imensos fatores que podem fazer com que o teu peso esteja com flutuações, que de um dia para o outro esteja diferente. Mas isso não importa. O que importa é a regularidade, a consistência. Imagina, de semana a semana, esse peso está a aumentar ou está a descer.
Isso aí é que te dá uma indicação de se tu estás a ganhar peso ou se estás a perder, porque de um dia para o outro não importa. Não importa tu pesaste todos os dias e vês que o peso subiu de um dia e desceu no outro. Se isso te causar algum problema emocional, não o faças. Eu estou-te a dizer aqui isto, mas aos meus clientes eu recomendo eles pesarem-se todos os dias. Mas isso é porque eu também utilizo outras ferramentas e explico-lhes o porquê de nós o fazermos e ao mesmo tempo explico-lhes que o peso que estão ali a ver, diário, não importa muito. Nós estamos a fazê-lo por outras razões. E é tudo neste vídeo. Espero que vos tenha sido de alguma forma útil. Se tu tiveres alguma questão que queiras ver respondida, pode ser que no futuro eu faça um vídeo do género. Podes me enviar pelo Messenger, WhatsApp, e-mail, onde quiseres. E quando eu ouvir, eu ou respondo-te imediatamente, ou dois guardo no meu telemóvel e depois faço um vídeo deste género. O meu nome é Tiago Soares. Fica bem.